Capítulo 33 – O Reencontro. Enquanto Nando orientava o trajeto dos helicópteros que se dirigiam ao resgate dos 14 sobreviventes, seu pai, sua outra irmã Graciela e seu cunhado Juan estavam em um voo para Santiago. Seller Parrado sabia apenas que seu filho estava vivo e que havia mais 14 na montanha. Nando e Roberto não queriam que os nomes fossem divulgados, porque 3 deles estavam muito fracos e eles duvidavam de que tivessem sobrevivido aqueles 11 dias. Quando Seller Parrado, junto com a filha e o marido dela, chegaram ao hospital San Juan de Dios, em São Fernando, não sabiam se a mãe Eugênia e a outra irmã Suzy estavam vivas. Ficaram sabendo naquele mesmo instante. Apesar da proibição da enfermeira, Graciela conseguiu entrar no quarto de Nando e o abraçou chorando. Nando viu o pai no final do corredor, com a cabeça inclinada para frente. No primeiro momento, Seller achou que os 3 haviam morrido. Depois aventou a possibilidade de que os 3 estivessem vivos. Nando caminhou até ele e o abraçou. Com o rosto apoiado no peito do filho, ele perguntou sussurrando pela mulher e pela filha. Nando ficou em silêncio e Seller entendeu tudo. O pai de Nando tinha passado mais de 2 meses em um estado de irrealidade. Perambulava sem destino pelas ruas de Montevidéu, deixou de comparecer às suas empresas, caminhava 10 ou 12 horas sem direção, desembocando nos lugares mais estranhos da cidade, onde sempre encontrava alguém que se compadecia de sua desgraça e o levava de volta para casa, que ele nem sequer lembrava onde ficava. Os 3 sentaram-se em torno da cama e Nando contou sua história. — Você fez o que tinha que fazer, disse Seller, quando Nando revelou como se alimentavam. A partir daí, Nando notou que à medida que os resgatados da montanha iam chegando, todos, à exceção de Javier, comemoravam ruidosamente com suas famílias, mas metade da sua família estava faltando. Discretamente, sua irmã fechou a porta do quarto. Quando passou a noite de Natal, com os demais sobreviventes, na discoteca do Hotel Sheraton, Nando percebeu definitivamente que não tinha motivos para comemorar. Falou com o pai, com a irmã e o cunhado e decidiram ir sozinhos para Vinha del Mar, a fim de se reintroduzirem gradualmente na realidade. Voltaram a Montevidéu no dia 30 de dezembro, 2 dias depois da entrevista coletiva. Quando chegou em casa e abraçou Lina, sua avó ucraniana, ela o apertou com tanta força que Nando sentiu que o abraço envolvia também a filha Eugênia e a neta Suzy, a sua querida. O Dr. Juan Carlos Canessa embarcou no dia 22 de dezembro para Santiago, onde se reuniu com a mãe de Roberto, Mercedes, e com a namorada dele, Laure, e pouco depois encontrou-se com o filho em São Fernando. Ao vê-los, Roberto começou a chorar tão intensamente que o pai temeu que fosse passar mal, mas Roberto pediu que ficassem, segurando Laure pela mão. Depois de se acalmar, quando o pai perguntou se estava bem naquele lugar, onde o haviam alojado, Roberto disse que dava na mesma estar ali, naquele hospital ou na cabana dos tropeiros onde havia dormido 2 noites atrás. Quando Eduardo Straut chegou ao hospital de San Juan de Dios, de São Fernando, como seu corpo tinha se acostumado a dormir inclinado, ao deitar numa cama horizontal, teve a sensação de que estava caindo em costa abaixo na montanha. Pediu 5 travesseiros e formou no leito um plano inclinado de 30 graus, semelhante ao da fuselagem, e só então conciliou o sono sem rolar pela encosta. Na manhã seguinte, bem cedo, sua mãe apareceu à porta do quarto. Eduardo levantou e abraçou-a emocionado. A mãe, embora fizesse parte do grupo de pessoas que sempre achou que eles estavam vivos, estava tensa, muito impressionada, tentando transmitir uma naturalidade que não conseguia, pois já havia ouvido os rumores de que os sobreviventes tinham se alimentado com os corpos dos mortos. Como queria se convencer de que aquilo não passava de uma mentira infame e repulsiva, depois de conversar um pouco, fez a pergunta que tanto a inquietava. — Vocês comeram? Líquens e pássaros? Do que se alimentavam? Com a maior espontaneidade, Eduardo contou o que tinha acontecido, e a mãe procurou, em vão, parecer natural, mas ficou pálida. Ao despertar no hospital San Juan de Dios, Cote experimentou uma forte sensação de plenitude. Quando sua namorada Soledad apareceu, o primeiro dos nomes registrados em seu caderninho de contas pendentes, sentiu uma espécie de estado de luz que o ofuscou. Pedro Algorta encontrou os pais no hospital de São Fernando. Ao receber alta, seu pai alugou um automóvel a fim de partirem o quanto antes para Santiago, onde se reuniriam com os outros sobreviventes e decidiriam o que fazer. Em sua primeira noite no Hotel Sheraton San Cristóbal, em Santiago, os sobreviventes desceram até a piscina, cercada de mesas. Quando os hóspedes os viram, levantaram-se para cumprimentá-los, para tocar neles.
Trocaram então de mesa, mas outros hóspedes apareciam para abordá-los, o que os obrigava a trocar de mesa outra vez. E assim por diante, intimidados por aquele tumulto, até que tiveram de retornar aos seus quartos. Tão logo Daniel Fernandes foi acomodado em seu quarto do Sheraton, chegou ali um de seus amigos íntimos, Miguel Shawn, irmão de Daniel. A lista ainda não tinha sido divulgada, e Miguel tinha esperança de que seu irmão, um atleta excepcional, estivesse a salvo. Mas Daniel não o deixou especular mais, por isso o abraçou na hora para acabar com a tortura da dúvida e disse: Daniel não vai voltar. Não pôde ver o rosto de Miguel, mas nesse momento o abraço ficou ainda mais apertado, prolongando-se por um tempo que Daniel não sabe calcular. Daniel se lembraria desse abraço durante muitos e muitos anos, e isso, somado à mudança que observou na expressão corporal de Miguel, foi um dos motivos principais por que manteve silêncio sobre o acidente durante 3 décadas. Às 9 horas da noite, Daniel foi avisado de um telefonema da rádio El Espectador para uma ligação direta com sua família em Montevidéu. A conversa telefônica deixou seus pais, sua irmã e sua namorada Amália pasmos. Daniel não parava de falar, mas suas palavras não transmitiam nenhuma emoção, brotando com absoluto sangue frio, enquanto em Montevidéu ninguém conseguia articular uma palavra por inteiro, de tão afogados em pranto. Bob François se encontrou com o pai na escala técnica de São Fernando, no 2º dia de resgate. Como fez no acidente, lançou-se do helicóptero ainda no ar para correr e abraçá-lo. O Dr. Roberto François, como no caso de todos os pais dos sobreviventes, em especial os que eram médicos, chorava e pedia perdão por ter pensado que estava morto, a tal ponto que a família tinha guardado luto desde o dia do acidente. Depois de aterrissarem no sanatório Posta Central, as enfermeiras e o pessoal do ambulatório formaram um corredor em que os aplaudiam e rezavam. Os médicos, que não imaginavam como lidar com eles, não sabiam se deviam levá-los em macas, andadores ou cadeiras de rodas. Adolfo pediu que o levassem pela mão, pois sentia como se estivesse caminhando nas nuvens. Assim que Monte Sabella foi acomodado em seu quarto, entrou Juan, seu irmão, que estava magro e definhado, como se tivesse também chegado da cordilheira. Ao abraçá-lo, Juan disse que tinha recuperado não só o irmão, mas também a mãe, pois achava que ela havia enlouquecido. Durante aqueles 72 dias, ela sempre punha o prato de Monte na mesa, como se ele estivesse presente, e mandava trocar e lavar suas roupas de cama 2 vezes por semana, como se ele estivesse dormindo ali. Monte olhava para ele boquiaberto. Aquela mesa familiar que Juan descrevia, com seu prato de sobra, era o que tinha visualizado quando quase morreu na hora da avalanche. Pouco mais tarde, Monte não conseguia pregar o olho em sua primeira noite no hotel. Tinha se acostumado a dormir apertado e a cama lhe parecia insuportável, como já havia acontecido na noite anterior com Eduardo. Estava tão habituado com o frio que, mesmo regulando o ar-condicionado na temperatura mínima, não conseguia respirar naquele ambiente sufocante de 15 graus. Sentiu uma fome tão insaciável que achou necessário reproduzir o esquema preventivo que se adotava na montanha. Levou 6 pratos para o quarto, 3 para comer de imediato e 3 de reserva para a madrugada, caso surgisse algum imprevisto, um terremoto, um deslizamento ou uma avalanche. Em 24 de dezembro, José Pedro Algorta foi pegar os filhos mais novos no aeroporto de Santiago. Em meio à euforia generalizada, alertou-os sobre como tratar o irmão mais velho, de um modo que ninguém entendeu muito bem. Só entenderam quando entraram no quarto do hotel. Pedro estava sentado na cama ao lado da mãe, tomando café da manhã diante de uma bandeja enorme. Sua mãe, Glória, quase não tinha tempo de preparar as torradas com creme, geleia ou manteiga, pois o filho as devorava em poucas mastigadas enquanto fazia sinal com os dedos para pedir mais. À medida que seus irmãos iam entrando, com os olhos lacrimejantes, Pedro os cumprimentava, um por um, mas sem descuidar por um instante da próxima torrada que a mãe preparava. Javier Metol passou o Natal no sanatório Posta Central. Pesava 54 quilos e, segundo o relato das enfermeiras que o acompanhavam, era apenas pele e osso. Quando Roy Harley chegou, tinha os olhos fundos, o rosto sem carne e a pele grudada nos ossos. Quase desmaiou e sofreu uma forte perda de potássio. Não apenas passou o Natal, mas também outros 15 dias internado na Clínica Santa Maria, debatendo-se entre a vida e a morte. Em 26 de dezembro, o jornal El Mercúrio publicou na primeira página uma fotografia da fuselagem, feita a partir de um helicóptero, em que se via nitidamente uma perna humana meio comida a poucos metros do avião.
Um jornal sensacionalista estampou o título: Que Deus os perdoe. Daniel Fernandes e Bob François foram os primeiros a chegar a Montevidéu, em 24 de dezembro. Bob, que viajava com os pais, foi tirado do avião pela parte traseira, numa ambulância, sedado, pois não tinha conseguido embarcar normalmente no aparelho. Quando Daniel Fernandes deixou o aeroporto, foi cercado por microfones. Respondeu a todos os repórteres com a mesma tranquilidade, sem nenhum alarme na voz ou na expressão do rosto. Porém, 5 minutos mais tarde, depois de entrar no carro do pai, no estacionamento do aeroporto, ao se sentar no banco de trás com a namorada, mudou de repente e começou a chorar de forma inconsolável. Chorava sem parar, afogava-se em lágrimas, mas não abraçava a namorada nem os pais, permanecendo isolado, como se fizesse uma catarse a sós, enquanto o veículo avançava lentamente pela Avenida de las Américas, rumo ao Parque de los Aliados, onde moravam. 2 meses depois da chegada, no balneário de Punta del Diablo, próximo à fronteira com o Brasil, Amália recebeu de Daniel Fernandes o primeiro abraço terno e carinhoso. Esse foi o tempo que seu namorado levou para expressar pela primeira vez uma emoção que ela interpretou como genuína. A maioria viajou para Montevidéu no dia 28 de dezembro. O que imaginavam fosse ser uma viagem íntima se transformou numa excursão lotada de jornalistas de todos os cantos do mundo, que os acompanharam do Pacífico até o Atlântico. Alan Chile havia disponibilizado uma tripulação antipânico, temerosa de que ocorresse algum problema durante o voo. Quando o avião tocou o solo uruguaio, alguns sobreviventes e suas famílias começaram a cantar o hino nacional. A recepção no aeroporto de Carrasco foi muito bem organizada. 2 ônibus os aguardavam a poucos metros de onde o Boeing 707 aterrissou. Membros do clube Old Christians tinham cuidado de todos os detalhes da chegada e da entrevista coletiva de imprensa. Assim que subiram ao palco, por trás, depararam com um espetáculo insólito. Nunca se vira naquele pequeno país tantas câmeras de televisão e microfones de todas as partes do mundo. Os sobreviventes foram se sentando nas cadeiras distribuídas no palco. O moderador, o presidente do clube Old Christians, fazia as perguntas a um de cada vez, conforme um roteiro básico pré-estabelecido, anunciando o assunto a que cada um se referia por alguns minutos. Aproximava-se o momento que todos esperavam, quando se revelaria como eles se alimentavam. A tarefa mais difícil cabia a Pancho Delgado, o já tarimbado estudante de direito, cuja visível facilidade em se expressar com palavras e habilidade para articular conceitos complexos e transmiti-los de forma simples e convincente era admirada por todos. As palavras de Pancho foram tão persuasivas que os jornalistas começaram a gesticular com as mãos, expressando que não fariam mais perguntas, o que foi seguido por uma estrondosa salva de palmas. Não que não tivessem curiosidade ou não quisessem saber mais detalhes, mas preferiram deixá-los em paz para que voltassem às suas famílias, pois já tinham sofrido demais. Nem bem chegou a Montevidéu, Roberto Canessa foi à casa do pai de Laure, Dr. Luiz Sorraco, o médico e cartógrafo que tanto havia colaborado nas buscas. Levou consigo uma sacola com toda a roupa que havia usado para atravessar a cordilheira. Entrou na casa daquele que depois se tornaria seu sogro e acomodou a sacola no meio da sala, sobre um tapete. Imediatamente ouviu a voz de um dos irmãos da namorada, no andar de cima, que não tinha visto chegar e que dizia estar sentindo um cheiro muito forte de mato. Roberto olhou para a sacola e sorriu, lembrando-se de que o tropeiro Sérgio Catalã tinha dito a mesma coisa. Logo apareceu o Dr. Sorraco, abraçou o futuro genro e disse uma frase que Roberto nunca mais esqueceu. O que você fez foi coisa de homem. Nos primeiros tempos de seu retorno, os sobreviventes achavam que só eles entendiam uns aos outros. Por isso, reuniam-se com frequência para rememorar os acontecimentos, pois precisavam falar sobre o assunto sozinhos. Chegaram a se isolar tanto das pessoas que os familiares e amigos achavam que nunca mais voltariam a ter com eles a intimidade e a confiança de antes, pois eles se expressavam num linguajar tão cifrado que somente o grupo conseguia compreender. Em pouco tempo, a vida de Nando Parrado mudou por completo. Começou a trabalhar nas empresas do pai, substituindo a mãe, que era até então o seu braço direito, o que o levou a abandonar o curso de administração de empresas. Perseguido pela fama, que não conseguia administrar, mergulhou num redemoinho de recepções, festas e viagens. Num dia de janeiro, em Punta del Este, numa discoteca que costumava frequentar com um amigo Panchabal, Nando começou a chorar desconsoladamente, pela primeira vez desde o acidente de 13 de outubro.
Eduardo Straut sentia que tinha deixado um pedaço do seu mundo em outro planeta. Percorria a cidade a pé, sentindo que tudo não passava de um devaneio ininterrupto. Pouco depois de sua chegada ao Uruguai, viajou para a Espanha, onde o convidaram para uma festa cheia de glamour em Marbella. Nem bem chegou, a anfitriã pediu silêncio e apresentou aos seus convidados. Este é o canibal sul-americano. O paramédico Sérgio Dias, que passou a noite com os sobreviventes na fuselagem, teve sua vida alterada de um dia para o outro. Homem pacato, sem problemas de sono, passou a sofrer pesadelos terríveis, como lembra sua filha Maricruz. Ele tinha sobressaltos de madrugada, gritava, não falava com ninguém, mas nós ouvíamos o barulho e o acordávamos. Morreu subitamente pouco tempo depois, em 18 de março de 1975, aos 50 anos de idade. Foi cremado e Maricruz levou a urna até a cordilheira, na parte mais avançada que conseguia chegar. Abriu-a e deixou que o vento espalhasse suas cinzas. Nos anos 1990, Gustavo Cerbino criou a Associación Solidaridad Viven. Comprou um projetor portátil de 35 mm, alugou uma caminhonete e percorreu todos os vilarejos do Uruguai, distribuindo dinheiro arrecadado no primeiro dia de exibição do filme Os Sobreviventes dos Andes na comunidade onde era exibido, em nome dos que morreram na montanha. Em junho de 2006, Monte Sabella, o único que ainda continuava solteiro, casou-se com uma jovem paraguaia. 7 sobreviventes viajaram a Assunção para comparecer ao casamento. Bob François, que era uma das testemunhas e que não consegue mais viajar de avião, foi de automóvel, em uma viagem de 2 dias. Em agosto de 2006, Daniel Fernandes abriu um restaurante no centro de Carrasco, a 40 metros da praça que homenageia a epopeia dos Andes, onde um pequeno monumento de granito estampa as seguintes palavras: União, valor e fé em Los Andes. Quando inaugurou o estabelecimento, na presença de vários sobreviventes, era como se estivessem atingindo o objetivo por que tanto ansiavam na fuselagem, quando mortos de fome sonhavam com comida, e o maior desejo era se sentar em restaurantes imaginários que servissem pratos abundantes e saborosos, cheios de cores. No final de 2006, os sobreviventes criaram uma instituição havia muito acalentada, a Fundación Viven, cujos princípios fundamentais, como destacam seus estatutos, são o amor, a honra, a piedade, o orgulho, a compaixão e o sacrifício. Uma frase de William Faulkner, incluída com destaque em seus documentos, expressa sua essência: criar algo que não existia a partir dos elementos do espírito humano. O tropeiro Sérgio Catalã continuou amigo do grupo. Ele sorria ao dizer que é o segundo pai dos rapazes e avô postiço dos filhos dos sobreviventes. Em junho de 2007, aos 79 anos, o homem que desde os 7 sai a cavalo cuidando de animais na montanha, como fez seu próprio pai desde quando tinha a mesma idade, conheceu seu primeiro problema de saúde, uma osteoporose na bacia direita. Com a humildade de sempre, compareceu ao Hospital Público de São Fernando e recebeu uma senha para ser operado no ano seguinte. Até lá, deveria repousar, sem poder cavalgar nem subir até sua casa de pedra na montanha. Um pequeno registro sobre sua situação na imprensa local chegou às mãos de Roberto Canessa e de Tintim Vicentim, que, juntamente com os demais sobreviventes, reuniram, em uma semana, dinheiro suficiente para que ele fosse operado numa clínica particular com o melhor cirurgião do Chile, um amigo do grupo. No dia 19 de agosto de 2007, fui visitar Catalã em sua casa de madeira em Los Banhos de Roma. Primeiro, é preciso chegar a São Fernando, depois andar mais 5 quilômetros e enfiar-se numa rua de terra em direção à Água Fria. Muito humilde e bem cuidada, cercada de casinhas de madeira, rodeadas por flores coloridas, típicas da pré-cordilheira. Como elas não têm números, é preciso perguntar pela casa de Catalã. Todos o conhecem, e a impressão é de que todos gostam dele. Sua casa é de madeira azul, com aves de criação na parte de trás do quintal. A montanha está ali, a 2 passos. Sérgio está eufórico porque já consegue andar sem muletas e garante que no verão vai voltar a montar a cavalo. Seu olhar é transparente. Usa o mesmo tipo de trajes que usava em 1972, quando tinha 44 anos. O chapéu de abas largas e a jaqueta típica da região central do Chile, na província de Colchagua. Só agora, passados 35 anos, Sérgio admite a hipótese de seu grande amigo Roberto Canessa. Talvez o encontro dele com os caminhantes
aqueles homens secos com o estômago colado na espinha, estivesse programado, sabe-se lá por quem ou pelo quê. Ainda se surpreende com as coincidências. Sempre desconfiou que os encontraria porque ninguém conhecia aquela parte da pré-cordilheira como ele, que circulava por ela a cavalo há 72 anos. Naquele dia, ele passou justamente pelo percurso dos 2 escaladores e acredita ser o único camponês de toda a pré-cordilheira a sempre levar consigo lápis e papel para contar os animais no início e no fim de cada jornada, o que foi fundamental para que os policiais acreditassem nele. E embora ele mesmo não goste de dizer, sua mulher, Virginia, garante. Como as autoridades já tinham recebido inúmeras informações falsas sobre supostos avistamentos de sobreviventes com o objetivo de receber recompensas, o único em quem elas acreditariam era Sérgio Catalã. Por isso, quando Sérgio falou com o sargento Orlando Menares, depois de viajar um dia inteiro a cavalo e de caminhão, o oficial ligou para o comandante em São Fernando e disse: "O que o senhor Sérgio diz é verdade. Se não for, eu entrego o meu uniforme, comandante." E o comandante retrucou: "Se não for verdade, o senhor estará exonerado." No dia 8 de maio de 2008, um sábado de outono, casou-se Sofia, a filha mais velha de Bob François. O evento se realizou na Igreja Stella Maris, a 100 metros da praça que lembra os Andes. Entre as poucas pessoas que aguardavam na entrada da igreja estava a maioria dos sobreviventes. Quando chegou em seu automóvel com a filha, Bob estava muito nervoso. Os sobreviventes se aproximaram e sussurraram alguma coisa em seu ouvido, um de cada vez. Quando Bob chegou à porta da igreja, estava transformado. Recentemente, a filha de Sérgio Dias, Maricruz, ouviu dizer que um memorial sobre o acidente dos Andes estava para ser construído no bairro de Carrasco, em Montevidéu. Tomou coragem e pela primeira vez ligou para um dos sobreviventes, Roberto Canessa, para pedir um favor. Se iam mesmo construir esse memorial, por mais humilde que fosse, que colocassem em algum lugar o poema de Marte que seu pai havia ensinado a eles no avião, naquela noite tão sublime. Todo dia 22 de dezembro, data do primeiro resgate, os sobreviventes cumprem um ritual. Reúnem-se todos com suas famílias. Dessa forma, foram vendo nascer os filhos dos amigos, junto com os próprios, que chegavam nos braços de suas mães. Depois, já maiores, brincavam com eles, os pegavam no colo. Agora, a maioria dos filhos tem entre 18 e 26 anos, exatamente a mesma faixa de idade que eles tinham na montanha. São parecidos com eles. Na última reunião de 22 de dezembro, na casa de Pancho Delgado, havia quase 100 pessoas. Todos parecem irmãos ou primos. É difícil adivinhar quem é filho de quem, porque todos parecem ser filhos de todos. Todo verão, há vários anos, Eduardo Straut sobe a cordilheira. Seu filho mais novo, Pedro, está aprendendo montanhismo com Ricardo Penha, o alpinista que encontrou a carteira e o passaporte em meio a algumas pedras. Em março de 2008, Eduardo subiu a cordilheira com um grupo de homens e mulheres de 5 países que precisavam saber o que se sente ali. Antes de chegar ao topo, um guia o levou a cavalo até uma laguna que tinha acabado de descobrir, no meio da montanha. Ao deparar com aquela vastidão de 300 metros de largura por 200 de comprimento, com uma água azul turquesa, Eduardo ficou extasiado. A paisagem era exatamente a mesma que o mentalista Gerard Couracet Jr., que tanto alento transmitira às mães dos acidentados 36 anos antes, havia reconstituído pouco depois do acidente. Em 16 de maio de 2008, faleceu Céler Parrado, pai de Nando, e sua principal alavanca para que voltasse à vida. Estava com 91 anos de idade e morreu totalmente lúcido, pedindo ao filho que continuasse a viver em paz. Não houve velório, apenas uma missa simples na paróquia Stella Maris, a qual compareceram os sobreviventes e os amigos mais próximos. Suas cinzas foram levadas à Cordilheira dos Andes, onde descansam os restos de sua mulher Eugênia e da filha mais nova Suzy. No dia 24 de dezembro de 1972, o coronel Rubem Terra voltou a Montevidéu no avião Douglas C-47. O chefe da base aérea número 1 registrou a seguinte anotação: nesta data, retornou de sua missão de busca na Cordilheira dos Andes, na qual voou mais de 35 horas sobre uma região com a qual não estava familiarizado e onde superou situações de emergência como o desligamento total de um motor, demonstrando, além de capacidade técnica, um elevado espírito de voo. O coronel Rubem Terra morreu em 1999, aos 64 anos de idade. A bordo do C-47, ele também estava à procura de seus amigos queridos,
os pilotos Julio Ferradas e Dante Lagurara, 2 transporteiros como ele, como são chamados os pilotos de transporte de carga no jargão da aeronáutica. Em 18 de janeiro de 1973, 27 dias depois do resgate dos sobreviventes, 2 helicópteros transportaram uma patrulha do Corpo de Socorro Andino até onde estava o Fairchild, para que recolhesse os restos dos mortos, tanto os que estavam ao redor do avião, rostos feito máscaras, mãos, pés e corpos inteiros, quanto os que tinham ficado na parte alta da montanha ao sul. A 800 metros da fuselagem, o grupo encontrou uma área mais elevada, onde calcularam que as avalanches não chegavam e onde havia terra e rocha suficiente para cavar uma fossa, na qual seriam sepultados aqueles restos. Junto à fossa, eles colocaram uma cruz de ferro rústica sobre uma placa de bronze onde se lê: "Perto, ó Deus, de ti". Até hoje, passados 36 anos, misteriosamente essa área nunca foi encoberta pela neve, apesar de ficar no alto da montanha. Na sexta-feira, 13 de outubro de 2006, quando se completavam exatamente 34 anos do acidente, Roberto Canessa convidou os sobreviventes para a inauguração de um grande salão que mandou construir em sua casa labiríntica. Ele criou esse espaço com a expectativa de torná-lo o local de encontro do grupo, com paredes de pedra e madeira, teto de telhas e uma gigantesca lareira emoldurada com pedaços de ferro comprados num desmanche de navios. O ambiente convida a troca de confidências, a introversão e a serenidade. Nem todos compareceram. Nando estava na Espanha lançando seu livro. Tintin não estava em Montevidéu. Eduardo tinha viajado para Washington para dar uma palestra e Carlitos estava no México para uma série de 3 conferências. Os únicos que não pertenciam ao grupo de sobreviventes eram Mercedes, mãe de Roberto, que se sentou num canto, como sempre faz, observando minuciosamente os movimentos de seu filho mais velho, e um dos idosos que Roberto abriga em sua casa, o Sr. Miguel Comparada. Esse homem, que aparenta cerca de 80 anos de idade, embora possa ter muito mais do que isso, apareceu ali 2 anos atrás, bateu na porta e pediu um prato de comida. Por acaso, foi Roberto quem o atendeu. O homem usava um velho chapéu de feltro marrom. Roberto ficou surpreso com sua aparência. Convidou-o a entrar, serviu-lhe comida. Os 2 conversaram durante 2 horas, e como o homem não tinha onde dormir, Roberto ofereceu um alojamento numa das alas da casa, que se amplia para os lados e para os fundos, com vários anexos, como se sua construção nunca tivesse fim. Miguel, que tinha sido rabdomante, ajudou Roberto a encontrar água em 2 poços de uma chácara que ele possui nos arredores de Montevidéu. Numa das caminhadas que fizeram pelo campo, Miguel contou a Roberto, de passagem, o que havia acontecido em outubro de 1972, quando 2 familiares dos acidentados dos Andes apareceram em sua casinha, junto ao Rio da Prata, para pedir que tentasse localizá-los com sua varinha de madeira e um grande mapa que abriram sobre o chão. Roberto parou estupefado, observando. Um ano depois, Miguel, sem que ninguém pedisse, ajudou a construir o salão inaugurado na sexta-feira, 13 de outubro, e foi quem cuidou dos últimos detalhes, em especial para que a grande lareira funcionasse bem e aquecesse o ambiente. Desde o primeiro instante, o grupo conversou sobre os Andes. Novas histórias apareceram, e a certa altura, Álvaro Mangino começou a dizer os nomes dos 45 passageiros do Fairchild 571. Todos ouviram. Quando chegou o 7º, ele parou para lembrar melhor, e todos foram então completando a relação. Os mortos e os vivos. Miguel, que foi apresentado para Roberto como construtor do salão, estava sentado na outra ponta, junto a janelas enormes que davam para o fundo, com seu indefectível chapéu de feltro. De tempos em tempos, levantava-se para acrescentar lenha ao fogo, de modo a mantê-lo o tempo todo aceso. À meia-noite, com os rostos cansados e a luz tênue, Roberto sentiu que o grupo tinha se aproximado da fuselagem. Às 2 da manhã, os primeiros começaram a partir. Às 3, restavam ainda 6 sobreviventes, além de Roberto, sua mãe e Miguel. O grupo agora falava sussurrando, como na montanha. A mãe de Roberto continuava a segui-lo com os olhos, como sempre, para não perdê-lo de novo. Às 4 da manhã, com a maior discrição, procurando passar despercebido, Miguel se levantou, abriu a porta de trás e saiu para os fundos. Restava na lareira uma brasa suficiente para aquecer o amplo salão até o amanhecer. Adolfo Straut, que estava de pé junto à lareira, observou-o caminhar na penumbra do jardim e se sentar num banco de madeira, sob os galhos de um salgueiro. Quando voltou a olhar para ele, passados 5 minutos,
ficou surpreso ao vê-lo com a cabeça inclinada junto aos joelhos, sem o chapéu. Aproximou-se da janela e olhou com mais atenção. Sim, ele estava encolhido no banco sob a árvore, na escuridão. Adolfo continuou a observá-lo, esquecendo o murmúrio das vozes dos amigos. Abriu a porta e logo foi atingido pelo frio. Aproximou-se do velho e perguntou se ele estava se sentindo bem. O homem assentiu com a cabeça. Adolfo se sentou ao seu lado, colocando o chapéu dele no colo. Quando voltou a lhe dirigir a palavra e Miguel olhou para ele, Adolfo percebeu que o outro estava chorando. Seus olhos escuros tinham se avermelhado. A lua cheia banhava o jardim inacabado, cheio de entulhos junto ao muro e um portão de madeira mais ao longe, que dava para a Avenida Rivera. Adolfo pôs a mão num de seus ombros. Não fique triste, homem, disse. Eu não estou triste, retrucou Miguel. Tem certeza? Sorriu Adolfo. Absoluta. Estou me sentindo muito bem, afirmou o velho. Adolfo fitou-o com atenção e ele de fato não parecia estar sofrendo. Pois então não sinta pena de nós, nem compaixão, acrescentou com o mesmo sorriso carinhoso, levantando-se para voltar ao salão. Nós falamos de recordações dolorosas, mas também de muita vida. Eu sei, acrescentou o velho. Não sinto compaixão por vocês, de modo algum. Então por que está chorando? Perguntou Adolfo, massageando o queixo com curiosidade. O velho olhou para ele com ternura. Estou chorando por mim, balbuciou.